Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Eu sou um pastor chamado para pregar exortação, uma palavra de correção para os que andam no erro, no engano, e dar uma direção para que as pessoas venham entender e se arrepender de seus caminhos, se arrepender de seus erros e andarem certos com Deus. Não é uma palavra arrogante de acusação ou de ofensa, mas exortação para dar a direção ao caminho correto que as pessoas devem andar. Amém? Eu trago aqui para vocês hoje, no livro de Romanos, capítulo 1 e capítulo 2, alguns versículos que nos dão essa direção, e eu encorajo os irmãos a lerem e estudarem profundamente Romanos, principalmente capítulo 1 e 2, para entenderem algumas coisas que Deus está nos mostrando, ou tudo que Deus está nos mostrando, mas eu adianto aqui algumas coisas para os irmãos, amém? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, que rejeitam a verdade e preferem ficar com o erro, com a injustiça, com a mentira. Porquanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por eles indisculpáveis. Amém? Então, o que todo homem pode reconhecer, independente de conhecer a Bíblia, de já ter ouvido o Evangelho, todo homem tem os olhos abertos para reconhecer através da criação o poder de Deus, que existe um Deus soberano através da própria criação. Então, nenhum homem será indisculpável por falar: não conheci o Evangelho, ninguém pregou para mim, porque a própria criação, ela declara o poder de Deus. Amém? A partir do versículo 28 diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Amém? Agora aqui a palavra está falando, Paulo falando para os romanos, que aqueles que conheceram o Evangelho, mas eles rejeitaram a palavra, o que ouviram a palavra e disseram isso não é para mim, eu não aceito, eu não concordo. Esses, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Muitas vezes aqui, isso vai esclarecer pessoas que chegam a um estágio que nós temos até pena dessas pessoas por atitudes ou por uma situação que nós possamos dizer até mesmo de loucura. O próprio Deus entrega, o próprio Deus permite, como foi com Saul, que o próprio Deus enviava um espírito de tormento sobre ele e ele tinha ações de loucuras. Mas quando Davi vinha e dedilhava a sua harpa, esse espírito de loucura, esse espírito que Deus enviava de tormenta, saía de Saul e ele ficava, voltava a ser uma pessoa sã. O próprio Deus envia, o próprio Deus trata. Isso aqui ele está tratando com pessoas dele, pessoas separadas por ele, não é demônio. Não é para impor as mãos e repreender demônios, mas é o próprio Deus que está tratando com essa pessoa. No capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, através das nossas atitudes, das nossas ações. Olha aqui no versículo 6. Que retribuirá, juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que,
perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e incorruptibilidade, que é não fugir do pecado. Versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao justo, ao judeu primeiro, e também ao grego. Esse judeu aqui e ao grego, ele está falando que aos que conhecem a palavra e aos que não conhecem. Todos nós temos o conhecimento. Deus nos dá o discernimento de separar o bem do mal, o que é justo e o que é injusto. Deus nos dá o discernimento, e quando nós rejeitamos esse ensinamento de Deus, seja conhecedores da palavra ou não, nós estamos virando as costas para Deus. E aí Deus, ele vai tratar individualmente com cada um, segundo as suas próprias obras. Nós iremos receber o galardão, o bom galardão para quem praticou o bem e o mau galardão para quem praticou o mal. Então, independente de conhecermos a Bíblia ou não, tais homens são indesculpáveis. Se acerte com o Senhor. Eu não estou falando para você ir para a igreja, eu não estou falando para você comprar uma Bíblia imediatamente, mas eu estou falando da prática, de um relacionamento com Deus, de uma busca de um relacionamento direto com Deus. E o próprio Deus vai te direcionar numa vida digna, decente, dando discernimento do certo e do errado, do bom e do mal, em nome de Jesus. Amém? Leia Romanos capítulo 1 e 2, para você ter mais entendimento sobre essa palavra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e fique na paz.